Questão do ITA sobre ligações intermoleculares, ponto de ebulição, volatilidade e pressão de vapor. Vamos ao enunciado. Entre as substâncias CH4, metano, CH3Cl, clorometano, CH2BR2, de bromometano, CH2Cl2, de clorometano, CHBr3, tribromometano e CBr4, tetrabromometano. Temos aí 5 itens que vão tratar de ponto de ebulição, volatilidade, pressão de vapor, interações intermoleculares e sobre polaridade de moléculas. Nós vamos analisar cada item com muito cuidado. E aí, para a gente resolver essa questão, eu quero aqui fazer uma revisão dos conteúdos que envolvem essa questão. Primeiro, nós temos aí moléculas que a gente pode considerar como derivadas do metano. Então, nós temos aqui o metano. Nós sabemos que essas ligações na forma de linha significa que as ligações estão no plano da lousa. Essa cunha cheia significa que a ligação está para fora do plano. E essa cunha tracejada significa que a ligação está para dentro do plano. Todas essas moléculas possuem a geometria molecular tetraédrica. E eu procurei colocar essa representação de forma que você saiba que essa molécula não é plana, logicamente. Então, essa é a representação tridimensional da geometria tetraédrica. Nós temos aqui o metano. Como a massa molar vai ser muito importante na análise dessa questão, o hidrogênio 1, o cloro 12U, o carbono 12U, desculpe, o cloro 35,5U e o bromo 79,9U. Então, a massa molar do metano, 16 gramas por mol. Nós temos aqui o clorometano, massa molar 50,5 gramas por mol. De bromometano, massa molar 173,8 gramas por mol. De clorometano, 85 gramas por mol. Tribromometano, 252,7 gramas por mol. E tetrabromometano, 331,6 gramas por mol. Então, como a gente já disse, todas essas moléculas têm uma geometria molecular tetraédrica, né? Vou colocar aqui, todas elas têm uma geometria tetraédrica. Quando uma molécula tem geometria tetraédrica, o que vai definir se a molécula é polar ou apolar, a rigor, é o seguinte: quando os 4 átomos que estão ligados ao carbono são iguais, o vetor momento dipolar resultante é igual a 0 e, portanto, a molécula é apolar. Ok? Não adianta você, quando tiver diferença de eletronegatividade bastante acentuada, como entre o carbono e o cloro, querer colocar os vetores, porque como a molécula é tetraédrica, no papel, você vai ter pouca noção se aquela molécula é polar ou apolar. Aqui não há dúvida, o cloro é muito mais eletronegativo do que o carbono. Se existir pelo menos um átomo diferente desses que estão ligados ao átomo central, o vetor momento dipolar resultante vai ser diferente de 0 e essa molécula é polar. Sem dúvida, o clorometano é uma molécula polar. Aqui também, o dibromometano, se existir pelo menos um átomo diferente, nós já temos um vetor momento dipolar resultante diferente de 0 e essa molécula ela é polar. É lógico que o bromo é mais eletronegativo do que o carbono, o cloro é mais eletronegativo do que o carbono. Aqui, da mesma forma, no diclorometano, o vetor momento dipolar resultante é diferente de 0. Essa molécula também é polar. Aqui também, um átomo diferente entre os 4 ligantes, o vetor momento dipolar resultante é diferente de 0. Essa molécula é polar. Já aqui, no tetrabromometano, os 4 átomos são iguais. O vetor momento dipolar resultante é igual a 0. E essa molécula ela é apolar. Como ela é tetraédrica, ela é uma molécula espacial, nós sabemos que os ângulos entre cada ligação aí
é de 109 graus e meio, né? Ou 109 graus e 28 minutos, 109 graus e 28 minutos. Se eu colocar aí os vetores momento dipolar, esses vetores momento dipolar vão ter uma resultante igual a zero. Ok. Então é importante sim saber a massa molar, saber a polaridade da molécula. E aí, outra coisa muito importante que eu coloquei aqui no nosso resumo. Quanto maior a intensidade das ligações intermoleculares, maior será o ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de ebulição, menos volátil é a substância. E quanto maior o ponto de ebulição, menor a pressão de vapor. Se ela é menos volátil, ela vai ter também uma menor pressão de vapor, porque menos moléculas passam para a fase de vapor. Consequentemente, a pressão exercida por esse vapor será menor. Pressão de vapor, também chamada de pressão máxima de vapor. Então, a intensidade das ligações intermoleculares é muito importante para analisar ponto de ebulição, volatilidade e pressão de vapor. Mas a massa molar também é outro fator importante, porque quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. E aí, logicamente, quanto maior o ponto de ebulição, menor a volatilidade e menor a pressão de vapor. Então, são dois fatores que sempre você tem que levar em consideração. Às vezes, o aluno que quer sempre que as coisas sejam mais simples do que elas realmente são na vida real, ele pergunta: Alexandre, qual é o mais importante? É a ligação intermolecular ou é a massa molar? Não tem mais importante. Nós vamos analisar caso a caso. Quando a diferença entre as ligações, entre as intensidades das ligações intermoleculares são muito pronunciadas, por exemplo, comparar uma ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio com dipolo induzido, ou dispersão de London, ou dipolo instantâneo, que são sinônimos, a ligação de hidrogênio é muito mais forte do que uma dipolo induzido. Então, a tendência é que, nesse caso, a ligação intermolecular, que a diferença é muito pronunciada, seja levada mais em consideração. Já quando eu estou comparando moléculas onde a diferença da massa molar é muito grande, eu não posso desprezar esse fator e tenho que considerar esse fator como predominante quando a diferença é muito grande, ok? Mas como regra geral, tendo um bom senso, levando em consideração esses dois fatores, a gente não se enrola. Como essa questão do ITA, você não se enrolaria levando isso em consideração, ok? Então vamos analisar cada um dos itens para que a gente possa assinalá-los como verdadeiros ou falsos. Como eles vão falar aí sobre ponto de ebulição, volatilidade, pressão de vapor, se a gente colocar essas moléculas em ordem crescente de ponto de ebulição, tudo vai estar sendo respondido. Vamos lá. Eu lhe perguntaria, dessas moléculas todas, qual é a que tem o menor ponto de ebulição? Vamos colocá-las em ordem crescente. A que tem o menor ponto de ebulição. Ora, a que tem o menor ponto de ebulição, sem dúvida, é o CH4. É o metano. Ok? Por quê? Porque ela é uma molécula apolar. Então, qual é o tipo de ligação intermolecular numa molécula apolar? Eu vou colocar aqui, dipolo induzido. Lembrando que a dipolo induzido tem diversos sinônimos, que eu vou falar agora e não vou mais repetir. Dipolo induzido, dipolo instantâneo, dispersões de London, ou às vezes até alguns autores, forças de Van der Waals, são considerados como sinônimos de dipolo induzido. Eu gosto mais desses sinônimos, dipolo induzido, dipolo instantâneo ou dispersões de London, que para todos os autores são sinônimos, ok? Então, metano, porque tem uma interação intermolecular mais fraca, tem uma massa molar menor de todas, sem dúvida que tem o menor ponto de ebulição. Agora, qual é a próxima que você escolhe? Ora, Alexandre, será que eu vou pegar outra molécula apolar? Seria uma incoerência muito grande, porque é uma molécula que tem uma massa molar muito grande, 331,6. Nós vamos falar já sobre ela. Então, meu amigo ou minha amiga, não vá querer levar em consideração agora que a próxima é o tetrabromometano, porque seria um erro muito grave. Você está desprezando a imensa massa molar de 331,6 e outro fator que eu falo já sobre ele. Essa molécula aqui, nós temos que analisá-la com muito cuidado. Até porque ela é apolar e pode induzir muita gente ao erro. Meus amigos, a próxima, não tenha dúvida, é o clorometano. Tem uma massa molar 50,5, do jeito que ele escreveu aí, CH3,
Cl, o clorometano, porque é uma molécula polar, mas tem uma massa molar muito pequena. Lembrando que uma molécula polar, ela é dipolo permanente, a interação é dipolo permanente, ou dipolo-dipolo, que é um sinônimo, mas nunca esquecer que toda molécula tem dispersão de London, né? Toda molécula, mesmo as polares, tem dispersões de London, mesmo as polares têm dispersões de London. Principalmente quando possui átomos com bastante elétrons livres, como o átomo de cloro ali, que tem 3 pares de elétrons livres. Então, ficamos ali com o clorometano. Já colocamos 2, né? Essa já está ok. Vamos ticando aqui. Essa já está ok. Qual é a próxima que você vai colocar? Nós temos agora ou de clorometano ou de bromometano. O que é que você escolhe? Ora, o de clorometano, massa molar 85. O de bromometano, 173, mais que o dobro a massa molar. A massa molar é muito mais predominante do que o cloro, ser muito mais eletronegativo do que o carbono, e o cloro é mais eletronegativo do que o bromo. Mas a massa molar é muito importante. Então, o próximo agora é o CH2Cl2. CH2Cl2, que por ser uma molécula polar, tem dipolo-dipolo, né, que eu vou botar DP, dipolo permanente, e dipolo induzido, ok? Dipolo induzido sempre presente. Agora, sim, você vai botar o dibromometano, CH2BR2. Meus amigos, até agora não teria muita dificuldade. Nós já chegamos à classificação de 4 moléculas e só faltam as 2 últimas. A rigor, nós vamos analisar isso, a questão não exigiria que você colocasse detalhadamente todas essas moléculas em ordem crescente ou decrescente de ponto de ebulição para analisá-las com calma. Mas nós vamos fazer isso. Ficamos aqui as 3 últimas e as 2 últimas. E agora eu vou lhe falar tudo que você precisa saber nesse caso. Meus amigos, os átomos de bromo, cada átomo de bromo desse tem 3 pares de elétrons livres. Quando o átomo tem muitos pares de elétrons livres, uma interação intermolecular que é relativamente fraca, que é a dipolo induzido, ou dispersão de London, ela passa a se pronunciar bastante. Ela passa a se intensificar. Ela passa a ter importância no contexto. Então, entre essas 2 moléculas, 252 a massa molar e 331, uma é polar e a outra é apolar. Para a surpresa de muitos, essa daqui tem o menor ponto de ebulição. O CHBr3, apesar de ser polar, tem um ponto de ebulição menor do que o CBr4, e eu vou dar algumas justificativas. A primeira é a diferença de massa molar, que é um átomo de bromo a mais, que, portanto, é aproximadamente 80 gramas por mol, como tem um hidrogênio a menos, então em torno de 79 unidades de massa atômica para cada molécula. 79 unidades de massa atômica a mais para cada molécula, é muita coisa. A molécula de água é 18U, nós estamos aqui falando de 79U a mais. A molécula de água tem um ponto de ebulição anormal para uma massa molar tão pequena, né? Porque são pontos de hidrogênio. Cada molécula de água forma 4 pontos de hidrogênio. O número de ligações intermoleculares formadas é muito importante também para explicar o alto ponto de ebulição da água. Então, o CBr4, essa molécula sendo polar, ela tem dipolo permanente e dipolo induzido. Ok. E a dipolo induzida é relativamente forte porque tem 3 átomos de bromo. Essa daqui só tem dipolo induzido, não tem dipolo permanente pronunciável, né? Mas esse dipolo induzido que nós temos aqui, pessoal, ele é muito forte. Ele é muito forte, apesar de que essa ligação carbono-bromo, ela é polar, mas a interação dipolo induzido devido a um aumento da massa molar e devido
muitos pares de elétrons livres na molécula fazem com que o seu ponto de ebulição seja maior. Só para você ter uma ideia, se você pesquisar os pontos de ebulição, que eu vou colocar aqui, ó, o ponto de ebulição do metano é menos 161,5, menos 161,5 graus Celsius. Só por curiosidade. Do clorometano é menos 24,2 graus Celsius. Para o dibromo, para o dicloro, né, é em torno de 39,6 graus Celsius. Para o dibromo, aproximadamente 149 graus Celsius. Olha o aumento aí, ó, do ponto de ebulição do diclorometano para o dibromometano. O que é que justifica isso, né? O aumento da massa molar do cloro para o bromo e, consequentemente, uma maior intensificação da dipolo induzido, porque o átomo também é maior, tem mais camadas eletrônicas, então tem mais elétrons envolvidos aí. Quando aumenta bastante o número de elétrons, aumenta a intensidade da interação dipolo induzido, até porque aumenta a polarizabilidade da molécula. A nuvem pode ser distorcida mais facilmente. E para o tribromo é 140, para o dibromo, desculpem, isso eu anotei aqui, né? Para o dibromo é alta, é 96, aproximadamente 97. Continua sendo bastante alta, 97, aquele valor que eu coloquei aqui, 149 é para o tribromo, 149, continua valendo o que eu disse, né? De 39 para 97 aumenta bastante, isso porque aumenta as nuvens eletrônicas, aumenta as camadas, aumenta a polarizabilidade da molécula. Enquanto o tribromometano é 149, o tetrabromometano é aproximadamente 189,5 graus Celsius. Então, bem maior. De 149 aumentou aí 40,5 graus Celsius, ok? Então, temos que ter muito cuidado. É lógico que essa comparação não seria nada fácil. Vamos para cada item. Item A. CBr4 é a de maior ponto de ebulição. Que maravilha, né? Pois ele foi exatamente aí, nós estamos falando de imita. E imita pode sim cobrar esse conteúdo. CBr4 é a de maior ponto de ebulição. Já temos aí o item correto. Então veja só, item A, verdadeiro, já marcamos o item, mas nós vamos analisar cada item. Então, o ITA é realmente uma prova diferenciada, né? Porque exigiu que você colocasse essas moléculas em ordem crescente de ponto de ebulição. Então, o aluno teria que conhecer esses argumentos que eu discuti aqui para saber que, apesar dessa molécula ser apolar, o ponto de ebulição dela é maior do que essa que é polar. Item B. CH2BR2 é mais volátil que o CH2Cl2. Ora, o dibromometano não pode ser mais volátil porque ele tem um maior ponto de ebulição. Tem um ponto de ebulição maior do que o diclorometano. Então, o item B é falso. Item B, falso. Item C. O CHBr3 tem maior pressão de vapor que o CH3Cl. Ora, CHBr3 e CH3Cl, clorometano e tribromo. Ele está dizendo que o tribromometano tem maior pressão de vapor. Se ele tem um maior ponto de ebulição, ele tem menor pressão de vapor. Quem tem maior ponto de ebulição tem menor pressão de vapor. Falso. Ok? Item D. Metano é a de maior força de interação intermolecular. A molécula de metano só tem dipolo induzido. Não é mais forte do que a dipolo permanente. Até porque o metano são átomos de hidrogênio, diferente do tetrabromometano, que são átomos de bromo, que tem mais camadas eletrônicas, tem maior massa molar,
tem mais pares de elétrons livres, aumenta a polarizabilidade das nuvens eletrônicas, fazendo com que uma interação intermolecular, que é geralmente fraca, de polo induzido, seja bastante forte nessa molécula, a ponto de todas elas, ela ter o maior ponto de ebulição. Item D, falso. E o item E, 4 dessas moléculas são apolares. Somente 2 dessas moléculas são apolares. O metano e o tetrabromo metano. Questão maravilhosa. Revisa a geometria molecular, ligações intermoleculares, pressão de vapor, ponto de ebulição, volatilidade. E como é uma questão ITA, ele quer que você tenha boa ponderação entre a importância das ligações intermoleculares, a importância da massa molar e saber esse caso particular, que é a de polo induzido em moléculas que tenham muitos átomos, com um número atômico alto, portanto tem muitas camadas eletrônicas, com a massa molar alta e com muitos pares de elétrons livres. Isso faz com que as nuvens eletrônicas possam se distorcer, tenham uma maior polarizabilidade e o ponto de ebulição dessas moléculas é bastante alto, ok? Questão maravilhosa, item A. Revisamos tudo sobre esses conteúdos e marcamos o item A de avião.